Fala galera, só para matar a curiosidade de vocês, vou dar minha opinião sobre a prova de português do concurso de RM2 da Marinha. Tô escondido aqui porque o meu quarto tá uma zona, tô sem o chroma key, não quero que vocês vejam a zona, mas tudo dentro do esperado, na nossa continha de padaria. O que a gente estava preparado para de 2 a 5 questões de análise textual, aquelas que são subjetivas, porque era o que vinha acontecendo dentro das últimas provas. Então, nessa prova, 5 questões de análise textual, depende do texto, questão subjetiva. Não vou fazer agora, vou deixar para a live de hoje, 20 horas. Hoje, 20 horas, tem live, hein? Com o professor Nelson, vendo aí no detalhe a prova. Vou fazer aqui uma avaliação da prova a jato, baseado no que a gente fez. Uma maravilha de prova, 20 questões dentro, 100% dentro daquilo que a gente falou. As outras 5 de interpretação textual é ali da hora, mas também dentro do que a gente falou. Acredito que vocês devam estar felizes com a prova de português. Não sei nota de ninguém. Muita questão repetida, acho que a média vai ser alta e vai ter questão anulada. Então também acho que a média vai ser alta. Mas é achismo, é minha opinião e eu não sei a nota de ninguém, tá? Eu estava enfurnado aqui para fazer isso aqui para vocês. Vamos lá. A jato, hein? Primeira questão, estou usando prova azul. Memória, paroxítona terminada em ditongo ou aquele caso de proparoxítona eventual que a gente viu muito, porque vocês tinham muita dúvida. A diferente aqui, letra B, destruído, regra do hiato, sem problemas. Botei aqui, ó, minha carochinha aqui, ó, silêncio. Silêncio, a gente resolveu aqui. Outro caso aqui de paroxismo terminal de estômago. Aula 22 do 1. Essa hora o aluno fica com raiva. Questão de análise textual, não vou fazer hoje. Resposta à questão letra B. Aqui, coerência, tá lá. Essa questão ela era simples, desde que você tivesse estudado a teoria. Por quê? Porque ela não pedia grandes coisas. Ela só diz aqui, ó, eu peguei aqui da apostila de vocês, ó, coerência sintática refere-se a meios sintáticos usados para expressar a coerência semântica, conectivos. Se você olhar todos os outros casos aqui, vocês vão ver que são coisas diferentes. E aqui a gente tem o famoso conectivo, uma conjunção. Então essa aqui a gente, quem leu isso, né? Quem leu lá o módulo de aprofundamento, questão tranquila, marca de olho fechado sem ter que pensar. Quem não leu, aí complicou um pouquinho, entendo. Questão de pronome, colocação de pronome. Ó, misturou aqui o lhe, que faz papel de objeto indireto, a gente viu isso, que ele... E também explorou muito a questão de preposição para emprego de pronome oblíquo, né? Ele usou a frase optativa que a gente estudou. Deus, ilumine-te. Tá errado. Frase optativa pede próclise. Enfim, vou ficar aqui me empolgando com a prova, não. Letra B, sem problema nessa questão, porque a próclise é obrigatória diante de orações subordinadas. Botei uma questãozinha aqui que a gente fez no simulado, dia 22 do 1 de janeiro, igualzinho. Tava aqui, ó. Que sabedoria divina. Git. O Lê, ó. Usando o Lê. Tudo igualzinho. Sem problema aí pra vocês. O que mais? Ah, isso aqui é bom, hein? Sai. Que caiu, que é uma beleza. Quem lembra da página de ouro? Eu não vou falar qual é a página de ouro, porque esse vídeo vai ficar público. Se é público, eu não quero que ninguém descubra qual é a página de ouro. Mas quem sabe quem é a página de ouro, tá lá. A gente consegue ver quais são todas as funções sintáticas do pronome relativo que, porque elas estão mencionadas na página de ouro que a gente estudou no detalhe. Mas não botei a página de ouro, não, porque eu não quero entregar o ouro para o bandido. Vou guardar segredo, fazer mistério. Botei uma questãozinha aqui que a gente fez no dia 26 do 1, bem pertinho da prova. A gente tem aqui o grande astrônomo que defendeu, ele defendeu aqui em cima, a gente está aqui nos move, que move, ele move. Os dois aqui fazendo papel de sujeito, tranquilo. Letra B, sem problemas.
O que mais? Ah, isso aqui também. Isso aqui vocês me atormentaram o juízo. Atormentaram. A gente sabia fazer pela estrutura, sabia fazer de vários jeitos essa questão, mas o que eu vou usar aqui é o que eu considerei mais fácil, que é transportar a voz passiva sintética para a voz passiva analítica. A gente se preparou, ó, lembra? Para ele botar o C antes do verbo. Ele não fez isso, ele foi bonzinho, tá? Aposentam-se da vida outros livros. Outros livros são aposentados da vida. A gente fez muito isso, muito. Ó, começamos a intensificar isso aí, no dia 24/1 eu vi movimentação aí nos grupos. 24/1 a gente fazendo um resumo de vozes verbais. E em aula a gente fez essa revisão no dia 24/1. 24/1, revisão de voz passiva com questões. A questão da prova do ano passado foi um pouquinho mais difícil que essa, na minha opinião, sem problemas. Questão 7 aqui, mais uma questão de análise textual, vou pular, tá? A resposta a essa questão, letra E de escola. Essa caiu idêntica à do ano passado, também idêntica ao que a gente fez na aula do dia 24/1. 24/1, né? Que não haja a menor dúvida, fez uma exortação. Exortação também a gente considera um caso de uso do imperativo. Então a gente tem que buscar que o imperativo, ele tenta te confundir com o subjuntivo, porque o subjuntivo ele vem formar o modo imperativo, mas você que é malandro sabe que não é esse o caso. Foi aqui na letra E. Essa questão é idêntica à do ano passado. Idêntica à do ano passado. Fizemos aqui. Assinale a opção que a figura de linguagem está indicada. E eu preocupado com coisa complicada, os alunos me perguntando antonomásias, cacásias, caracresic, catacresic, caquesic. Caiu a mais simples de todas, a metáfora. Na véspera eu mandei para vocês a questão do clichê, que eu estava preocupado, que era uma metáfora desgastada, eu achei que vocês não conhecessem isso. Como caiu metáfora, tranquilinho aqui. A Biblioteca de Alexandria era uma alavanca. Pô, gente, comparação indireta, né? Bem tranquilinho isso aqui. Dúvida para ninguém. Botei aqui. Dia 2 de janeiro foi que eu vi aí nos grupos a lista aí questões da banca. Mas a gente falou de metáfora na véspera. Na véspera. Antes vocês me fizeram pergunta muito mais complicada do que metáfora. Acho que não foi problema. Assinale a opção de progressão referencial. Isso aqui a gente fez muito. Mas fez muito. Mas fez muito. E a gente fazia no poema. Quem lembra lá a aula da cheia? Que eu falei, que cheia? Que cheia? Aí o aluno falou, é a cheia do Rio. Eu falei, que cheia do Rio o quê? A gente ficou se ferrando lá, porque a gente estava fazendo a referenciação dentro de poema, que é muito mais complicado. A gente já sabia que na prova não ia cair poema, porque poema dá confusão. Isso aqui é bem simples. Você vê, o pronome está se referindo a quem? Onde que está tudo bonitinho aqui, ó? Quem tiver uns livros em casa, guarde-os. Hoje retoma uns livros. Essa daqui, porra, tranquilite, perto dos casos que a gente fez aí nas aulas de revisão, mas não tem nem como comparar o nível do que a gente fez. Eu não botei lá aquelas lá de poema, que são super complicadas, mas botei aqui aula de revisão, questãozinha, dia 24/1, a gente utilizando o pronome que para ver o que ele estava se referenciando. Caiu um caso muito mais simples do que o uso do pronome que. Acho que também não foi problema para vocês. Essa questão aqui, quem lembra? Coluna da esquerda, bota os seguintes termos. Vou falar, não vou botar o ouro pro bandido aqui. Coluna da esquerda, bota aqui na coluna de direita os outros tempos. A seta sai da esquerda para a direita para formar o tempo tal. Tudo organizadinho, mas não precisava disso, porque vocês sabiam a teoria, mas também dava para matar essa questão por técnica de prova. Vocês sabiam resolver por técnica de prova. Ó, temos sabido, você sabe que isso é forma verbal composta, sabe que é indicativo e sabe que é a primeira pessoa do plural. Isso aí tu sabe, né? Então, por eliminação, cara, tu não precisava saber conjugar o verbo. Olha que bizarro. Se você matasse que era a primeira pessoa do plural,
pretérito perfeito composto e indicativo, só sobrava a letra E. Banca deu mole aqui para vocês, o cara que é malandro pegou essa. Tá aqui mais uma vez, nossa aula de revisão, dia 24/1. Tá ela aqui. Essa questão aqui, problema, né? Ó. Aqui eu não sou a banca. Se fosse simulado, eu falava, tá anulada. A leitura é a nossa arma de controle. Olha, isso aqui faz papel de predicativo do sujeito. Só que isso aqui também é, isso aqui também é, isso aqui também é, isso aqui também é. Então, essa questão aqui, anulada até aqui. O João Carlos deixou Maria triste. Quem tá triste? Maria ou João? Ainda, se quiser ir mais a fundo, ainda tem até mais problema. Eles apontaram letra B, tá? Por quê, gente? Porque eles queriam a opção que... Vou botar aqui, ó. Na minha opinião, tá? Isso aqui não é oficial ainda, gente. Aqui, não. E esse não aqui pegou. A questão ficou errada. A questão ficou errada. E aí, dói meu coração porque a gente martelou muito isso. Isso aqui a gente falou demais. Revisão de sintaxe. Diferença entre predicativo sujeito, adjunta de nominal, predicativo do objeto. Claro que a gente se preparou mais para o predicativo do objeto, que era muito mais complicado. Isso aqui seria uma goiaba, vocês acertariam com certeza. Mas acho que vai ficar ponto para todo mundo nessa aí. Eu acho, minha opinião, tá? Opinião minha. Engaiolar, caso clássico de derivação parasintética, sem problema. A gente faz isso aqui, simulado 15/1. A gente tem aqui o emagrecer, mas também fizemos aí questão de parassíntese no dia 24/1 na nossa revisão. Essa revisão aí tava gorda, hein? Pelo amor de Deus, pense numa revisão para dar questão pro aluno. O que mais? Sinal de opção, concordância verbal. Gente, tinha muito tempo que não caía quem, que é um dos casos mais fáceis que tem, que é o quem você pode escolher. Então caiu a concordância do pronome quem. Na segunda-feira que antecedia a prova, vocês fizeram 30 questões ao vivo só de concordância, cara. E, obviamente, nem precisava disso tudo, que caiu o caso mais simples. Vocês vão falar assim, eu até botei o print aqui para vocês. Eu fiquei na dúvida nessa expressão aqui, mais de um livro. Pô, mas também foi feito aí, ó. Ó, concordância do quem. Na segunda-feira, dia 30/1, foi feito, ó. O quem pode ser, no caso aqui, eu lembro ou lembra, né? O telefone me sabotando aqui. Que mais? Mas também na mesma aula tinha, ó, mais de um sujeito correu, mais de um usa singular. Pô, quem assistiu às lives de revisão dos últimos 15 dias, cara, pelo amor de Deus, não tem como falar que o português tá... Pode ser complicado o português da Marinha, para os outros, mas para vocês não era. De acordo com o texto, assinale a opção em que... essa daqui, a questão 15... Vou botar o gabarito aqui, letra D, mas é questão de análise textual, não vou fazer. Questão 16 de novo. Que me permitiam. Eles me permitiam. Eles permitiam a mim. Sujeito, sem dúvida. Só lembrar da página de ouro. Caiu 2 vezes. Dá uma página de ouro demais. Linha por linha. Graças a Deus caiu 2. Caiu 2. O aluno se deu bem. Essa questão aqui. Essa questão é praticamente idêntica à que caiu no... Não lembro o ano, mas a gente fez essa questão no dia 29/1, que falava de teoria. A gente estava muito preocupado com transposição de um discurso para o outro. Mandei vocês lerem a tabela lá no dia 29. E caiu a teoria, que é o que a gente tinha feito. Acho que não foi problema para ninguém. Talvez alguns de vocês não soubessem o que era o verbo de sente, mas verbo de sente é e disse, 2 pontos. E comentou, 2 pontos. Mas aí não precisava disso. Aqui, logo de cara, a gente tem aqui, ó. Indicam que um interlocutor está com a palavra no discurso direto. Quem participou da revisão matou. E dá para fazer também por eliminação. Olha aqui, ó. Discurso direto tem como característica o narrador subordinar a si o personagem. Não, o personagem fica livre para falar o que ele quer. O discurso indireto é marcado por 2 pontos. Não, esse é o discurso direto, né? Tem 2 pontos de travessão.
Os verbos e pronomes não sofrem alterações na transposição do discurso direto do discurso para o outro. Mentira. Tava muito preocupado com isso aqui, lembra? Discurso indireto livre, eu falei, eles vão botar semi-direto para confundir o aluno. Graças a Deus, eles ajudaram vocês, colocaram o discurso indireto livre ou semi-direto, não fizeram pegadinha com isso. Não apresenta característica híbrida, aí pegou, porque tem características aí completamente híbridas. Ele mistura a voz do personagem com a voz do narrador. Esse discurso ele é híbrido, propriamente. Só sobrou a letra C. E a letra C é bem tranquila. A função principal dos verbos de send é indicar o interlocutor que está com a palavra, com certeza, né? Se vocês olharem aqui, ó, que os verbos comentou, falou e disse indicam que o interlocutor está com a palavra no discurso direto. Essa aí foi questão de uma outra prova que a gente resolveu no dia 29/1. Bem tranquilo. Bem mais tranquilo que transposição. Essa aqui, questãozinha de conjunção. Vimos na aula de revisão de conjunção, que também foi em janeiro, se eu não me engano. Mas eu queria ir além. Porque a gente viu essa questão aqui no dia 24/1 e todas essas conjunções concessivas caíram iguais. Não podia dar mole com essa. Por quanto você tinha lá a diferenciação entre por quanto e com quanto no resumo de conjunções para a revisão de prova. Essa daqui, se você errou, tu deve estar pé da vida, porque caiu exatamente igual. Mas, questão 19, questão de vírgula. Aqui ele fez uma inversão brusca. Um dos casos mais simples que tem de vírgula, né? Então acho que não foi problema para vocês, até porque, né, vocês ficaram 3 dias estudando pontuação na semana que antecedia a prova. A gente sabe que sempre cai pontuação. 90% das vezes que cai vírgula. Então a gente deu um foco aí grande na semana aí, nos dias que antecediam a prova, acho que, se eu não me engano, terça, quarta e quinta, acho que foi isso, não lembro. Mas vocês conseguiram mais umazinha aí. Na verdade não teve problema nenhum, botei que foi 2 de fevereiro, eu anotei aqui. Assinale a sentença abaixo. Essa aqui é culpa da Joana. Quem errou, reclama com a Joana. Porque eu sempre falo, aquela mulherzinha. Mulherzinha, pejorativo. Livrinho, afetivo. Paizinho, afetivo. Aí, olha aqui, aula de revisão, substantivo. Mulherzinha, pejorativo, já colado com amorzinho, afetivo, para o aluno não confundir. Na verdade, eu tinha colocado paizinho aqui. Quando eu fiz a aula, eu botei paizinho. Só que a Joana falou, para de graça, bota amorzinho aí, homenagem para mim. Aí me ferrou. Se tivesse mantido ali o paizinho, aí que ia ficar igual mesmo. Mas bem parecido. Brincadeiras à parte, não vejo problema nisso aqui. Brincamos muito com isso aqui. Ó, artigo definido. Ó, pronome demonstrativo. Acho que cai em todos os simulados do TM isso. Todos os simulados do TM cai esse tipo de questão. Normalmente a gente não gosta de usar o O, porque o O dá colher de chá para vocês. A gente prefere usar o A. Mas aí eu separei aqui, dia 15/1, simulado, penúltimo simulado, antes da prova. O A, né, porque o A pode ser preposição também, já dá uma complicação maior. Com O, tá aqui, questão do simulado, dia 15/1. Brincando aí com pronome oblíquo, demonstrativo, artigo, o A, que pode ser preposição. Questão do simulado mais complicada. A prova, achei mais tranquila. Sem problemas nessa questão. Questão 22. Quem tá no grupo da Cássia pode mandar. Obrigado, Cássia. Cássia foi a aluna que me mandou a dúvida 2 dias antes da prova dessa questão aqui, ó. Observe o uso da crase não é certo. Aí, olha aqui, ó. Tem a preposição até e na prova da Marinha, até. Nessa aí, outra aqui. Tem a Drummond e aqui a Messi. O que mais? Aqui ele botou o quê? As ocultas e aqui caiu às vezes. Aquilo e aqui embaixo aquele, aquilo. Todo mundo, uma salva de palmas para Cássia, a pessoa que salvou todo mundo em crase.
caiu idêntico. Caiu idêntico. A gente fez essa questão quanto? Deixa eu ver aqui. 3/2. 3/2 foi que eu mandei o vídeo para vocês, graças à dúvida da Cássia. Isso eu gosto quando vocês me xingam, porque quando vocês me xingam significa que o conteúdo vai ficar na cabeça de vocês. E foi o que aconteceu na questão 23, hiperônimo e hipônimo. Botei no simulado, o aluno gritou: ai, Maurício, eu não concordo, isso tá errado. Eu falei: tudo bem, no simulado eu sou a banca. Tá aqui, ó, questão da confusão, 22/1. Não foi anulada a questão do simulado. Mas o que importa, chamou a atenção para vocês. Então, a questão do simulado, bem difícil, por isso que vocês reclamaram, né? Porque tinha um quê interpretativo. Não achei a questão da prova desse ano tão trivial quanto a do ano passado. A do ano passado, a do herbívoro, a gente fez no dia 29/1. Não tinha esse quê interpretativo. Aqui, o hiperônimo e o hipônimo, ele jogou um quê interpretativo aqui, livro e e-book, podia ter confundido, enciclopédia britânica. Precisavam distinguir aí, fazer um certo tipo de interpretação, mas vocês estavam preparados para esse tipo de questão, porque a do simulado também veio assim, um pouquinho mais difícil que o usual, mais difícil que a do ano passado. Não é comum a Marinha fazer isso, né? De acordo com os textos 1, 2, 3, é preciso inferir que a Marinha não costuma fazer isso na prova de RM2, mas eu não sei o que me deu esse ano que eu cobrei isso de vocês. E até botei aqui do simulado em relação aos textos 1 e 2, que é passar a ideia central, né? Que é comum a textos diferentes. Esse tipo de questão caiu esse ano. A gente trabalhou isso nos últimos 2 simulados, com certeza. E no último até peguei um pouquinho mais pesado, que eu botei uma correlação de um texto que era uma dissertação com um poema, se eu não me engano, que era um pouquinho mais pesado do que esses aqui, que caíram no concurso, e que o do simulado que eu botei também, eu botei aqui do simulado do dia 15, mas também caiu uma igual no simulado no dia 22. Mais questão de análise textual também, não vou comentar, tá? Mas não tem problema aqui nessa... Deixa eu ver se estou botando as respostas aqui. Tô. E para fechar essa última questão 25, ele fala bonito, né, para tentar enrolar o aluno, negócio de leitura progressiva. Leitura progressiva é leitura. Claro, como é que o aluno vai ler de trás para frente? O aluno não é trouxa não, cara. Quer saber a incorreta, aí pode ter dado um mole, né? Letra E de escola. Eu vou ficando por aqui. Então, videozinho, 20 horas, hein? 20 horas hoje. Gente, minha opinião, acho que as notas vão ser altas, porque tem questão anulada, muita questão repetida de ano anterior. Pô, pelo amor de Deus, eu não sou gênio, nem tenho bola de cristal. Pra gente ter feito 20 questões da prova a menos de uma semana, 15 dias, é porque a Marinha repetiu. Mas ótimo pra gente, ótimo pra gente. A gente não tem nada a ver com isso. Nossa missão é o quê? Estudar, saber como é que a banca se comporta e virar oficial da Marinha. Então, acho que vocês estão bem felizes com a prova de hoje, com esse resultado. Beleza? Então, de anulação aí, só vejo possibilidade da questão lá do predicativo do sujeito. Se eu não me engano, questão 12 aí da prova azul. Beleza? Vou ficando por aqui. Bons estudos. Rumo à fada branca, @transformacal.militar, nossa conta no Instagram para os novatos que estão vendo esse livro e nem, que estão vendo esse vídeo e nem sabem o que é transformação militar. Dá uma olhada lá no Instagram, que aí você vai conhecer um pouquinho de como que a gente pode facilitar a tua chegada na Marinha. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na Marinha!